Uma garota misteriosa envolta em trevas empunha uma faca ensanguentada no meio da multidão de cadáveres, enquanto um calouro da faculdade frequenta sua segunda semana de universidade. Ao seu redor, casais recém-formados flertam abertamente, mas ele permanece solitário, a menos que encontre um assento vazio ao lado de uma garota na aula, que não faz nenhum esforço para esconder seu nojo. Só não se importa em ser considerado estranho, pois ele encontra consolo no anonimato de um site de namoro no campus enquanto olha para uma garota por quem ele tem interesse há algum tempo. O valentão da turma, Nishida, arranca o celular de sua mão e diz em voz alta que só é muito feio para usar um aplicativo de namoro. Humilhado, só recupera seu telefone e foge para o banheiro, batendo a porta com raiva, causando irritação no rapaz que está enfrentando a maior batalha de sua vida, que lhe pede para calar a boca. Só olha seu telefone com esperança novamente e vê a foto da garota chamada Tsubasa, pela qual ele se interessou há 2 meses. Ele estava passando pelo Anonymous, mas, mesmo achando quase todos bonitos, não conseguia encontrar um par. Milagrosamente, uma noite, ele finalmente encontrou alguém, Tsubasa, uma garota que estuda na mesma universidade que ele. Ele nota que ela parece esconder o rosto em suas fotos, o que o desaponta. No entanto, eles se dão muito bem, e só tem confiança suficiente para enviar a ela uma foto, mesmo que seja uma imagem fortemente editada, cheia de adesivos. Em resposta, Tsubasa o recompensa com uma foto própria, embora seus olhos estejam levemente cobertos. Só rola na cama de excitação. E mesmo suspeitando que uma garota tão bonita esteja falando com ele está tão feliz que não se importa. Nos próximos dias, só continua conversando com Tsubasa. Em um momento, ela até deixou um pacote de biscoitos para ele como uma pequena recompensa por se sair bem em uma prova. No presente, só decide contar a Tsubasa sobre os caras que o intimidaram por usar o aplicativo. Ele decide dizer a ela coisas extremamente dignas de cancelamento, como desejar que ele morresse. Surpreendentemente, Tsubasa entretém a ideia e até sugere formas de como eles poderiam morrer. Um pouco perturbado pela pergunta, só decide brincar com ela e descreve Nishida sendo atropelado por um trem enquanto os outros tiram suas próprias vidas por culpa. Tsubasa reage calorosamente à ideia, e só revela que outras garotas também reclamaram de Nishida. Tsubasa brinca dizendo que está com ciúmes de que só se importa com outras garotas, e suas reações são tão fofas que só deseja encontrá-la logo. No entanto, ele não sente a necessidade de se apressar, pois está certo de que ela está em uma determinada aula que ele frequenta, com base em suas mensagens anteriores. Ele tenta sussurrar o nome dela, esperando obter uma reação, e uma garota, a popular ídolo Haruka, parece reagir. Ele começa a sonhar acordado com situações hipotéticas com ela, e o sorriso assustador em seu rosto reforça sua reputação de um perseguidor da classe S. Ele começa a ficar excessivamente consciente do fato de que qualquer garota poderia ser Tsubasa, poderia ser ela, ou até mesmo estar bem atrás dele. Murai, um de seus poucos amigos na faculdade, o pega com uma expressão estranha no rosto. Só conta a ele sobre Tsubasa, e Murai sugere que ele a convide para sair. Já que eles estão conversando há 2 meses, só reúne coragem para chamá-la para sair, e, embora ela esteja um pouco envergonhada e hesitante, só insiste o suficiente para que ela acabe concordando. Mais tarde naquela tarde, só vê Nishida na estação e uma garota cujas roupas parecem estranhamente com as de Tsubasa. De repente, a garota empurra Nishida para os trilhos bem na frente de um trem que se aproxima. Ele é morto instantaneamente, e seu sangue se espalha pela plataforma, pintando-a de vermelho brilhante. Só começa a entrar em pânico, pois Nishida morreu exatamente da maneira como ele descreveu. Ele tenta procurar a garota que viu empurrar Nishida, mas ela desapareceu na multidão rapidamente se formando. Qualquer uma das garotas ali poderia ser Tsubasa, e sua paranoia aumenta enquanto ele tenta encontrá-la. No entanto, ele eventualmente desiste e vai para casa. Ele tenta convencer a si mesmo de que tudo foi uma coincidência, mas no momento em que chega em casa, Tsubasa lhe envia uma foto da cabeça de Nishida e diz animadamente que ela cuidou do problema dele com Nishida. Ela começa a pressioná-lo pelo elogio que ele costuma lhe dar, mas só entra em pânico e joga o telefone pela sala. No dia seguinte, só está cheio de culpa na faculdade. Sua primeira aula discute em sussurros a morte de Nishida, e alguns até chegam às lágrimas. No caminho para seu assento, ele ouve alguns deles mostrando fotos da morte prematura de Nishida uns aos outros, e só quase vomita seu café da manhã de nojo. No entanto, eventualmente surge uma foto que coloca só no local, logo após a morte de Nishida, e boatos começam a se espalhar de que ele pode tê-lo empurrado. Só começa a entrar em pânico, mas Murai chega para perguntar
se algo está errado. Murai menciona o suposto encontro de Só com Tsubasa, mas só diz que seus planos foram por água abaixo. Ele abre seu aplicativo anônimo pela primeira vez desde ontem, e sua caixa de entrada é inundada com mensagens de Tsubasa. Ele tenta apagar seu histórico de mensagens com ela, mas não consegue. Em seguida, ele recebe notícias ainda mais desconcertantes. Futami, outro cúmplice de Nishida, que foi encontrado enforcado, com múltiplos ferimentos pelo corpo, só segura seu telefone tremendo e acidentalmente abre a mensagem de Tsubasa. Ele vê uma foto do corpo morto de Futami e começa a entrar em pânico ainda mais. Ele reclamou sobre muitas pessoas para ela, o que significa que todas as suas vidas poderiam estar em risco. Tsubasa, feliz por só finalmente ter aberto suas mensagens, oferece-se para resolver mais dos seus problemas. Murai olha por cima do ombro de Só e vê a imagem horrível na tela, confrontando sobre o envolvimento de Tsubasa nos 2 incidentes anteriores. Eles vão para outro lugar e tiram um momento para respirar perto de uma máquina de venda automática. Só admite que reclamou de Nishida e Futami para Tsubasa, o que resultou na morte de ambos. Só lembra que, quando combinou com Tsubasa 2 meses atrás, reclamou do cara que começou a namorar sua paixão e desejou que ele tropeçasse nas escadas. E eis que, não poucos dias depois, isso realmente aconteceu, e o cara quebrou a perna. Só percebe que todos os seus desejos aparentemente inofensivos, como desejar saber o que cairia na prova ou não querer esbarrar em certas pessoas, estavam sendo concedidos por Tsubasa. Ele jura que não sabia que isso aconteceria. Sem que eles percebam, uma garota atrás da parede ouve tudo e rende os dentes em agitação. Murai apresenta a dura realidade. Uma garota com quem só combinou está agora matando pessoas em seu nome. Para evitar mais vítimas, só precisa descobrir quem é a verdadeira Tsubasa. Eles dão uma olhada no auditório C, que está cheio de garotas. Só olha para elas uma a uma, mas descarta cada uma como suspeita em potencial. Murai sugere que eles estreitem a busca, mas também sabe que Tsubasa frequenta uma das aulas de Kimura com ele. Este é o ponto crucial que Murai precisa. Ele aponta que apenas estudantes de sociologia fazem as aulas de Kimura, o que significa que podem limitar a busca para aqueles que cursam a mesma matéria que eles. No entanto, isso ainda pode levar muito tempo. Murai conhece alguém que talvez possa ajudar. Mais tarde, então, ele visita uma pequena biblioteca onde uma jovem chamada Koku está sentada. Só admite que pode ter alguns problemas, mas se sente preocupado em pedir ajuda a alguém que acabou de conhecer. Koku se levanta e o tranquiliza, dizendo que já sabe tudo sobre ele. Isso leva a suspeitar que ela deve ser Tsubasa. Finalmente, Murai chega, aliviando um pouco dos nervos abalados de Só. Para tranquilizar mais ainda seus medos, Murai pergunta a Koku se ela já usou o Anonymous, mas ela parece genuinamente não saber o que é. Só fica convencido de que ela está segura, então ele se sente seguro para contar a ela sobre o que aconteceu. Eles saem da sala e vão para fora, e Só deposita todas as suas esperanças nela para descobrir quem é a verdadeira Tsubasa. Fora, Só relata as mortes de Nishida e Futami, bem como o envolvimento de Tsubasa neles. Ele se desculpa novamente por despejar tudo sobre uma pessoa que acabou de conhecer, mas Koku balança a cabeça e explica que eles já conversaram antes. Antes que ela possa elaborar, Murai se desculpa em nome de Só por ser esquecido. Murai esperava que Koku, que geralmente é encarregada de coletar trabalhos, pudesse ter uma ideia de quem é Tsubasa, mas ela não parece se lembrar de ninguém com esse nome. Koku percebe que isso pode ser mais difícil do que pensavam, então ela começa a reunir o máximo de informações que pode sobre Tsubasa. Só conta sobre as mensagens mundanas que trocou com Tsubasa, mas uma dor aguda perfura seu peito. Ele era realmente feliz naquela época, mas as coisas mudaram. Tsubasa é uma assassina e precisa ser levada à justiça. Só compartilha que reclamou sobre muitas pessoas. Garotas também podem estar em perigo, já que Tsubasa evidentemente era possessivo em relação a ele. Ele também admite que tentou procurá-la no passado, mas quando tentou mostrar uma foto dela para seus colegas de classe, todos balançaram a cabeça negativamente. Koku coça o queixo. O fato de ninguém saber quem ela é a deixa desconfiada. Ela rapidamente toca em seu iPad e mostra artigos de notícias sobre um serial killer apelidado de A Garota que Ninguém Conhece. Os detalhes do caso são estranhamente semelhantes ao que aconteceu alguns anos atrás em uma escola secundária específica. Dizia-se que a culpada havia assassinado todos que estavam intimidando o garoto por quem ela tinha interesse amoroso. Quando a culpada foi identificada, as pessoas relataram que nunca a tinham conhecido antes em suas vidas.
Este serial killer é extremamente possessivo, indo a extremos para matar amigos, familiares e qualquer pessoa que já tenha falado com o alvo, para lentamente isolá-los para si mesma. Só recebe de repente uma mensagem de Tsubasa perguntando se Murai é alguém que será um obstáculo para o relacionamento deles. Koku explica que essa garota desconhecida cumpriu sua sentença de prisão no ano anterior. Se essa garota e Tsubasa são a mesma pessoa, então a pessoa em perigo mais imediato agora é ninguém menos que Murai. Murai pensa que Koku está brincando, mas a expressão dela diz que ela está falando sério. Seu olho começa a entrar em pânico, assim como o de Só. Só olha novamente para a mensagem de Tsubasa, temendo que se ele não fizer algo logo, Murai sofrerá o mesmo destino que Nishida e Futami. Murai é seu único amigo, e ele se culpa por tê-lo envolvido nessa confusão. Ele precisa impedir Tsubasa. Então, ele pede a Murai que se acalme e mostra a ele a mensagem de Tsubasa sobre pensar que Murai é um problema. Não sei como alguém vai se manter calmo depois disso. Só digita algo em seu telefone e mostra a Murai que ele planeja redirecionar a raiva de Tsubasa de Murai para ele. O que ele acredita ser mais seguro do que ela atacar indiscriminadamente os outros. Além disso, isso facilitará encontrá-la se ele for o único alvo. Koku concorda com o plano dele. Só envia a mensagem. Após alguns momentos tensos, Tsubasa responde com uma onda de mensagens cada vez mais hostis e ameaçadoras, culminando em ela afirmar que matou todas aquelas pessoas por causa dele. Só engole em seco, mas acredita que é o melhor a fazer. Os três começam a discutir seu próximo curso de ação para lidar com Tsubasa. No entanto, Koku ouve algo se movendo nas moitas e pega um vislumbre de aço brilhante. Ela diz a Só que viu alguém os observando e que a pessoa estava com uma faca. Ela sugere que eles vão para outro lugar para continuar planejando, e embora Só ainda não soubesse naquele momento, foi uma decisão que mudaria drasticamente seus destinos. Eles seguem para a biblioteca principal, uma área bem iluminada com muita ajuda disponível. Pelo menos era o que pensavam. Murai está abalado com a necessidade repentina de fugir, mas eles ouvem o som de folhas sendo movidas nas moitas novamente. Koku olha na direção da floresta e diz a eles que ela vai lidar com isso. Ela puxa um alarme de segurança e tira o pino solto, fazendo um som agudo ecoar. Quase todo o campus ouve, e a polícia do campus rapidamente chega ao local. Koku aponta para a floresta próxima para os policiais, mas a busca deles não encontra nada. Eles estão seguros por enquanto, e só agradece a ela por seu pensamento rápido. Eles voltam para o campus principal, onde Murai sugere que eles fiquem em áreas lotadas para segurança. Só expressa surpresa que Koku carrega um alarme consigo, e ela explica que uma amiga próxima dela foi ameaçada por alguém perigoso. Eles também estavam preocupados com a segurança dela, então ela também ganhou um. Murai pergunta se um perseguidor a estava incomodando, mas Koku se recusa a dar mais detalhes. Só nota que ela está segurando firmemente sua saia e se preocupa com ela. Eles chegam à biblioteca principal, garantindo que não estão sendo seguidos, e começam a buscar material relacionado à garota que ninguém conhece. Só se sente culpado por envolver Koku em tudo isso, mesmo que ele seja o único que a pediu ajuda para rastrear uma assassina psicótica em série. Ele está arrependido e promete retribuir de alguma forma, mas Koku de repente diz que ele é o certo para ela. Ela não termina a frase, muda de assunto e fala animadamente sobre como os dois campos deles são separados pelo rio que atravessa a faculdade deles. Enquanto procuram mais literatura sobre a assassina em série que estão rastreando, eles encontram uma garota chamada Mitsu. Quando Koku parece conhecê-la, Só também a reconhece do aplicativo de encontros anônimos que estava usando. Murai brinca dizendo que é bom que Só não seja popular, senão Mitsu também poderia se tornar vítima de Tsubasa em breve. Murai fica surpreso que Koku pareça conhecer muitas pessoas, mas isso geralmente acontece quando você fala com os outros. Ela até mostra a eles uma fotografia dela e de Mitsu de férias. Antes que possam procurar alguns artigos sobre a assassina em série, Koku recebe uma ligação e se desculpa. Ela sai da biblioteca e atende a ligação de Mitsu. Koku diz a Mitsu que Só e Murai estão procurando por Tsubasa com base no aplicativo anônimo em seu telefone. Parece haver uma conexão oculta entre ela, Mitsu e Tsubasa. O que é melhor do que um psicopata assassino? 3 deles. Koku volta para Só e Murai para ajudá-los a pesquisar mais sobre Tsubasa. Só escolhe um livro sobre crimes juvenis e senta-se com eles. Ele parece um pouco perturbado e pergunta a Koku sobre sua ligação. Ela responde que Mitsu estava apenas curiosa sobre Só, pois o encontrou anteriormente no aplicativo de encontros anônimos. Enquanto folheiam o livro, encontram exatamente o que estão procurando, um artigo detalhado sobre a garota que ninguém conhece de 5 anos atrás. Uma série de assassinatos ocorreu em um determinado distrito de Tóquio. As vítimas foram mortas de maneiras evidentes,
como imolação, afogamento e esfaqueamento. Uma caçada humana começou pelo assassino, mas o criminoso continuou mudando seus métodos, frustrando suas tentativas de rastreá-lo ou estabelecer um motivo. O assassino se tornou ainda mais estranho, fazendo suas vítimas desaparecerem, manipulando um de seus colegas de classe como escudo. O assassino matou gradualmente os colegas ao redor dela, e nenhum deles percebeu. Para dificultar ainda mais a investigação, o assassino também embarcou em uma campanha ambiciosa de desinformação para espalhar confusão entre as massas. A campanha foi tão complexa e eficaz que a polícia descartou as crianças como suspeitas potenciais, arruinando ainda mais suas chances de encontrá-la. Só fica sem palavras. Tsubasa deve realmente ser uma assassina ardilosa e astuta. Koku mostra-lhes a revista, que também contém uma foto de várias suspeitas no final da investigação. Os olhos delas estão borrados, mas só não consegue identificar concretamente nenhuma delas como Tsubasa. Ele nota um sinal familiar em um lugar conhecido no rosto de uma das garotas, mas por mais que tente, não consegue se lembrar exatamente de quem ela é. Só pede para ver algumas das anotações de Koku, mas acaba vendo que ela estava olhando um daqueles testes de amor de revista para adolescentes. Koku, envergonhada, diz que estava apenas olhando para um amigo, e Murai intervém e chama só de estranho por olhar as anotações dos outros sem permissão. Estar na biblioteca faz só sentir-se um pouco nostálgico pelo que aconteceu alguns meses atrás, já que foi lá que ele recebeu biscoitos de Tsubasa pela primeira vez. Ele olha para a prateleira onde o pacote de biscoitos estava, mas fica horrorizado ao ver as palavras escritas em sangue, perguntando se ele gostou deles. Outro pacote de biscoitos está lá, em perfeito estado. Um só atordoado é subitamente abraçado por trás por uma mulher que tem o mesmo sinal familiar que ele viu antes. Quem era ela e como ela sabe quem só é? Sua chegada repentina deixa só nervoso, e Koku aponta que ela é a mesma garota da fotografia anterior. Se assustado, só a acusa de ser Tsubasa. Mas quando ela afirma sua inocência, ele a pressiona ainda mais. Ele exige saber o que ela planeja fazer com ele, mas a garota aponta que as cores de cabelo delas são completamente diferentes, e eles nem têm a mesma pinta. Idiota. Ela se apresenta como Saku, uma das garotas com quem só havia correspondido no Anonymous. Finalmente, só se lembra dela. Saku explica que estava bastante curiosa sobre que tipo de pessoa só era, mas então ela não pôde deixar de ouvir ele e seu amigo falando sobre a garota que ninguém conhece. Ela está muito interessada porque ela estava envolvida nesse incidente todos aqueles anos atrás. Ela foi vítima desse caso em particular e, embora não saiba o nome exato do assassino, ela está confiante de que pode identificá-la pelo rosto. Pelo menos era o caso 5 anos atrás. Saku também parece estar na busca do assassino, e só se pergunta se pode confiar nela. Quando Saku percebe que ele ainda duvida dela, ela mostra a ele a fotografia dela com seu professor orientador, alguém de quem ela gostava muito. No entanto, devido à garota que ninguém conhece, ele foi morto. Só pergunta a ela se ela tem algum suspeito sobre quem poderia ser o assassino, mas Saku comenta que, devido ao tempo entre os incidentes, o assassino pode parecer radicalmente diferente agora. No entanto, ela tem certeza de uma coisa: a garota frequenta a universidade deles. Saku mostra a ele suas 3 principais suspeitas atuais. A primeira é uma garota chamada Hori, que se parece muito com Tsubasa. A segunda é uma garota chamada Aruka, que parece ter uma personalidade semelhante à dela. E a terceira é Mitsu, que, com um uso inteligente de maquiagem, pode facilmente transformar sua aparência para se parecer com Tsubasa. Koku defende Mitsu, e só nota que ela parece estar agindo mais frenética e confusa do que o habitual. Saku pergunta só quem ele acha que poderia ser Tsubasa, e ele aponta Hori, cujas roupas parecem quase idênticas às de Tsubasa. Murai conhece um cara que conhece um cara que conhece um primo que é próximo de Hori, então ele se oferece para entrar em contato com ela. Murai sai da biblioteca para fazer a ligação enquanto Saku e Koku continuam procurando literatura. Só se pergunta se Hori poderia realmente ser Tsubasa, especialmente depois de tê-la encontrado pouco antes. Só recebe uma mensagem de Murai, mas fica assustado quando o texto afirma ser de Tsubasa. Tsubasa se desculpa por dizer coisas ruins antes e por matar todas aquelas pessoas. No entanto, Tsubasa afirma que fez uma coisa certa ao matar Nishida porque só começou a levá-la mais a sério por causa disso. Só sai correndo da biblioteca e, para seu horror, ele vê o corpo ensanguentado de Murai no chão. Onde diabos estão os outros estudantes? Ninguém viu isso. Só vê vislumbres do rosto de Murai enquanto ele grita de tristeza. Saku e Koku respondem aos gritos, e parecem encontrar Murai caído no chão. Koku pergunta o que aconteceu, e Saku sugere que chamem uma ambulância imediatamente. Em vez de fazer qualquer uma dessas coisas,
só começa a se culpar por ter arrastado Murai para essa bagunça. Murai foi a primeira pessoa que se incomodou em ser seu amigo, o que por si só é um milagre. Só ouve passos vindo do segundo andar e vê uma figura sombria à distância, acreditando que deve ser Tsubasa. Só se levanta, deixa Koku cuidar de Murai e corre o mais rápido que pode para o segundo andar. Ele segue a figura elusiva pelos corredores e entra em outra sala da biblioteca. Ele entra apressadamente, mas encontra a sala completamente vazia. Ele vagueia e acaba na mesma área onde estavam pesquisando antes. Ele volta para a prateleira onde Tsubasa deixou biscoitos para ele antes, mas percebe que as escritas e fotografias ensanguentadas desapareceram e, em seu lugar, está o celular de Murai com uma mensagem sinistra e mórbida de Tsubasa. Ele lê a mensagem em voz alta. Então, você deu uma boa olhada no Murai? Tenho trabalhado muito para você. Espero que você só tenha olhos para mim agora. Bobinho, Tsubasa. Koku finalmente alcança Só e diz a ele que uma ambulância está a caminho. Só mostra a ela a mensagem que Tsubasa deixou para trás, mas ela sugere que eles saiam daqui por enquanto. Eles se encontram com Saku, e eles assistem enquanto os paramédicos o levam para uma ambulância. Saku avisa Só para ter cuidado com Koku, já que ela também tem suspeitas sobre ela. Ela mostra uma fotografia que tirou dos três na floresta, revelando que Koku tinha uma ligação em andamento em seu telefone. Só mal consegue acreditar, mas não é surpreendente. Ele é um idiota. Saku admite que foi ela quem estava espionando eles antes, mas quando percebeu que Koku estava agindo estranhamente, ela deu o na mão dela, revelando que ela estava em uma ligação em andamento. Ela suspeita que Koku tinha um cúmplice agindo nos bastidores, e esse cúmplice provavelmente é Mitsu. Isso é inteiramente possível, já que seria impossível colocar esses biscoitos sem saber que Só estava na biblioteca na época. Saku pergunta a ele sobre a pessoa que ele estava perseguindo antes, e ele mostra a ela o telefone com a mensagem de Tsubasa. Após descobrir que Koku alcançou momentos depois de encontrar o telefone, ela aponta que Koku poderia tê-lo plantado enquanto ele estava perseguindo a garota misteriosa. No entanto, Saku ainda não sabe qual poderia ser o objetivo deles. Ela concebe uma ideia brilhante, mas extremamente perigosa. Saku diz a Koku que elas só vão verificar a cena do crime para ver se perderam alguma coisa. Ela agarra a mão de Só de repente, e os olhos de Koku ficam distorcidos pelo ódio. Saku afasta Só e o avisa que eles devem sair imediatamente. A biblioteca é construída como um labirinto, e seria perigoso para eles permanecerem lá por mais tempo. Só percebe que Koku foi quem sugeriu que fossem para a biblioteca e ele suspeita que tudo deve ter sido um plano para tirar Murai da equação. Saku leva Só até sua motocicleta e instrui que ele espere ali enquanto ela troca de roupa para pilotar. Essas pessoas não aprendem nada sobre se separar enquanto um assassino em série está à solta. Só ainda tem dúvidas sobre confiar em Saku, mas ele sempre tem dúvidas. O cara provavelmente ainda duvida que a Terra é redonda. Saku milagrosamente retorna viva, e juntos eles partem rapidamente. Saku planeja ir à polícia, porque mesmo que Koku afirme que fez isso, eles nunca apareceram. Além disso, enquanto Saku estava ocupada chamando a ambulância, ela testemunhou Koku mexendo nas roupas de Murai. Só alerta sobre um carro atravessando o cruzamento, mas para o horror de Saku, seus freios não estão funcionando. Eles acabam batendo no carro, e embora Só lute para se levantar, ele eventualmente desmaia. Ele vê uma garota se aproximando dele enquanto xinga que tudo foi uma armadilha. Após o que parece uma eternidade, Só acorda para ver um homem fumando um cigarro sacudindo para acordá-lo, e ele tem algumas perguntas para Só. Só está abalado, mas a última coisa que se lembra é estar em uma moto com Saku. Após uma enfermeira instruir o homem a apagar o cigarro, Só percebe que está no hospital. O homem apaga seu cigarro relutantemente e assegura Só que todos os seus ferimentos são superficiais, embora ele ainda precise estar em uma cadeira de rodas. Ele se apresenta como Gen, um detetive do Departamento de Polícia Metropolitana. Eles saem para fora, e Gen comenta sobre o ar limpo e agradável. 2 dias se passaram desde o acidente de moto de Só. Gen expressa suas condolências a Só por se envolver em um acidente e lhe dá uma boa notícia. Saku está se recuperando bem. Só pergunta sobre Murai, e Gen relata que ele está vivo, mas em estado crítico. Em seguida, ele aponta que muitas pessoas relacionadas a Só foram atacadas recentemente, como Nishida e Futami. Só se pergunta se deveria se abrir com a polícia, mas teme que também será punido por instigar os ataques,
mesmo sem saber. Gen deixa cair a fachada compreensiva e o confronta sobre seu envolvimento nos assassinatos, apontando que uma foto foi tirada com ele no local onde Nishida foi empurrado para a morte. Gen sabe que só tinha uma rixa com Nishida e é totalmente possível que só tenha contatado outra pessoa para fazer o trabalho sujo dele. Fingir ser uma vítima não é algo inédito, afinal de contas. Gen revela que um homem recentemente se entregou pelos assassinatos de Nishida e Futomi, o ataque a Murai e o acidente de moto de Só e Saku. Mas isso não é o Brasil e ele não está comprando essa história. Quanto mais Gen investiga o suposto culpado, mais tudo parece não natural. Antes que Gen possa pressionar Só ainda mais, Saku intervém. Só explica que Gen é da polícia, mas Saku pede para ele voltar outro dia. Gen apaga o cigarro e sai educadamente enquanto passa por Saku. Ele a reconhece pelo incidente da garota que ninguém conhece, o que o convence ainda mais de que o único que poderia ter planejado todos esses assassinatos é Só. Um homem se entregando pelos crimes. Koku suspeita de ser Tsubasa. Essas são apenas algumas das coisas passando pela mente de Só. Mas acima de tudo, ele quer saber quem exatamente é Tsubasa. Saku cuida de Só no hospital, já que seus ferimentos não foram tão graves quanto os dele. Ela explica que é mais fácil para os passageiros se machucarem em motocicletas, como evidenciado pela concussão que Só sofreu. Saku pede a ele mais detalhes sobre Gen e por que ele está tão interessado em Tsubasa, então Só decide abrir o jogo com ela sobre tudo. Saku o tranquiliza, dizendo que contou à polícia que ele era inocente, e tenta animá-lo com uma sobremesa que comprou na loja do hospital. Só fica surpreso ao descobrir que alguém como Saku tem uma queda por doces. Então ela conta a ele que teve uma visita inesperada. Haruka, a ídola da universidade. Haruka relatou o acidente à polícia, então ela só veio por obrigação. Saku pergunta se ele é amigo dela, mas ele nega ter falado com ela antes. Só pergunta onde está seu telefone, já que pode conter novas mensagens de Tsubasa. Saku se oferece para ajudá-lo a pegá-lo na recepção. A enfermeira da recepção devolve as coisas de Só para ele, mas entre sua carteira e sua identidade, seu telefone não está entre elas. O telefone de Murai está dentro dele. Ele se pergunta se voou para fora ou se a polícia o pegou, e Saku vê perdido em pensamento. Ele explica que o telefone que está segurando não é o dele, mas sim o de Murai. Mas para o que eles sabem, Koku roubou este telefone. Saku explica que o homem que se entregou pelos crimes está negando envolvimento no ataque a Murai. Além disso, a arma usada para atacar Murai, um bastão de beisebol, foi encontrada meio enterrada perto da biblioteca. No entanto, mesmo a polícia sabe muito pouco sobre Koku, que foi relatada como desaparecida imediatamente após o incidente. Além disso, Saku não sabe mais nada sobre quem mexeu em sua motocicleta. Saku sugere que só confira o que há no telefone de Murai, que convenientemente não tem código de acesso. Murai estava supostamente ligando para um amigo que conhecia Ruri, o que eles deduzem que deve ser uma garota chamada Rika com base no horário. Só continua rolando o histórico de chamadas de Murai, que parecem ser todas de garotas. No entanto, ele fica chocado quando vê uma ligação de Mitsu, que Murai afirmou anteriormente nunca ter conhecido antes. O que Murai está escondendo?